Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história e legado na área da nutrição aqui em Governador Valadares. Afinal de contas, tratam-se de 20 anos, ou seja, 2 décadas de amor ao próximo e cuidando de vidas através da nutrição. Falo dela, a nutricionista Mariana Magalhães, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Mariana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder ter aqui, te entrevistar e eternizar a sua história. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mariana, eu costumo falar que depois do advento nefasto da pandemia, se passou a discutir mais a questão da saúde mental. Outrora, ou seja, há 20, 30, 40 anos, era incomum você ver as pessoas falando sobre saúde mental, perguntando para um amigo, para uma amiga, para o namorado, para a esposa, para o pai, para a mãe, como é que está a cabeça, como é que estão as coisas. E hoje em dia se tornou muito corriqueiro, muito comum, às vezes em rodas de conversa com amigos, num bar, num restaurante, às vezes uma amiga perguntar para outra: e aí, amiga, como é que tá a sua cabeça? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Hoje se debate muito mais e se tem um cuidado muito mais exacerbado com a saúde mental. Isso é muito salutar, é muito positivo. Feito essa pequena introdução, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2024? Foi um ano muito desafiador, mas que de alguns meses para cá deslanchou. Sim. Eu tô muito bem emocionalmente. Legal. O treino me ajudou muito em relação a isso. Eu acho que quando a gente consegue apaixonar por uma coisa, né? E eu sempre fiz CrossFit, mas hoje eu sou apaixonada pelo CrossFit. E aí a gente tem a turma, tem a família, que tá todo mundo envolvido ali. Legal. E tá, graças a Deus, o espiritual também tá muito bem. E 2025 vem com tudo. Com certeza. Amém. Como é que era a Mariana Magalhães nos tempos de colégio estadual? Sempre alegre, muito estudiosa. Legal. Sempre fui muito estudiosa. Filha de professora, né? Então Não tinha como fugir muito, não. E, assim, eu ainda estava conhecendo as festas. Sim. Eu ainda não estava... Eu acho que as festas mesmo já veio na época da faculdade. Sim. Eu ainda era mais tranquila. A nutrição que te escolheu ou você que escolheu a nutrição para fazer parte da sua vida? A nutrição que me escolheu. Eu cheguei a fazer vestibular de fisioterapia, de enfermagem e até de faculdade de dança. Nossa! E aí, como eu não passei, 6 meses depois veio a nutrição para Valadares. Sim. E aí foi, inclusive, a gente formou na primeira turma. Legal. E eu falei, vou tentar a nutrição. Tinha nutrição e fisioterapia, mas o curso de fisioterapia era bem mais caro. E aí eu falei assim, eu vou tentar a nutrição. E eu tenho uma prima que é nutricionista. Sim. E eu gostava quando ela falava, né? Ela formou em Ouro Preto e ela falava da nutrição com amor. Eu falei, vou tentar a nutrição. E aí a nutrição me escolheu, porque quando eu comecei a fazer, os primeiros períodos é a mesma coisa, né? Sim. É ali química, biologia, mas aí depois eu comecei a me apaixonar. Que legal, que legal. Sobre se apaixonar pela nutrição, como você mesma disse, você foi uma escolhida nessa área. A partir de qual período, a partir de qual momento que você se viu totalmente identificada com a nutrição e teve aquele dia que você chegou em casa e parou e pensou, é isso que eu quero pro resto da minha vida, é isso que eu quero fazer pelo resto dos meus dias? Teve algum momento desse na faculdade? Na faculdade, a gente vai gostando das matérias. Aí a primeira matéria que a gente apaixona é justamente a que a gente faz a técnica dietética, né? Onde a gente prepara os pratos. Sim. E aí a gente
começa a calcular per capita, e aquilo ali é bem amplo, não Sim. é ainda o amor pela nutrição, né? Aí, quando a gente começa a fazer estágio, aí a gente começa a se apaixonar. Porque aí a gente vai para dentro do hospital, Claro. aí a gente vai para uma clínica de fisioterapia. Eu lembro das clínicas de fisioterapia, onde a gente tratava pessoas com deficiências que precisavam emagrecer. E aí eu me apaixonei de verdade. Foi nessa época. Legal. Você já tem 20 anos de estrada ali na área da nutrição. E todo início de carreira é desafiador. Existem exceções, mas a grande maioria passa por perrengue, passa por batalhas, justamente no período inicial da jornada em uma área profissional. Qual que foi o grande desafio que você teve logo no início da sua carreira como nutricionista já formada? Eu vou falar que eu tô me desafiando até hoje, né? Porque eu venho trocando de áreas, Sim. como eu disse. Mas para mim o mais desafiador lá no início foi mudar de cidade, porque eu fui morar na Bahia. Eu formei, eu cheguei a trabalhar 6 meses aqui, mas não foi nem de carteira assinada, né? Um restaurante me contratou, fez um contrato de experiência. E aí veio a oportunidade de eu ir morar em Salvador. Sim. Só que aí eu fui morar em Salvador, mas o primeiro emprego mesmo veio no interior da Bahia. E aí logo quando eu cheguei nesse interior, era uma empresa muito grande, uma mineradora, e mais de 500 refeições. E para piorar um pouquinho ali o desafio, eu sofri um acidente de moto logo quando eu cheguei lá. E sozinha, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Sim. Minha família toda daqui, eu tinha os meus parentes que moravam em Salvador, mas aí minha mãe foi para lá, cuidou de mim, né? Porque o acidente foi bem... Eu quebrei 2 dentes e desloquei o maxilar. Foi os dentes de trás, mas, né? Querendo ou não, foi bem complicado. Claro. Mas aí o restaurante também me acolheu, porque aí eu ia trabalhar todo dia, porque lá as meninas, as colaboradoras, batiam as comidas para eu conseguir comer, porque eu não podia mastigar. Sim. Então eu não deixei nem de trabalhar por causa disso. Sim. Eu acho que eu fiquei em casa 2, 3 dias só, e depois falei, vou trabalhar, porque o ônibus passava na porta e pegava a gente. Era 1 hora de distância. Mas aí foi bem tranquilo. Minha recuperação foi tranquila, meu acolhimento. Eu sempre fui muito acolhida. Na Bahia, o povo acolhe como os mineiros também, né? Eu falo que os mineiros são acolhedores, mas os baianos também são bem acolhedores. Mas sempre foi desafiador. E aí agora eu tô vivendo uma nova fase desafiadora, né? Porque aí agora eu saí totalmente da CLT, depois de tantos anos trabalhando na CLT, e agora eu tô empreendendo na clínica, né? Então, querendo ou não, tá sendo bem desafiador. Em relação à sua jornada dentro da nutrição, e voltando mais uma vez pelo fato de você ter falado que você foi uma escolhida para poder estar na área da nutrição. Já formada, já como profissional, em qual momento que você se sentiu ou começou a ficar realizada sendo nutricionista? Eu sempre me senti realizada, sabe? Apesar de não ganhar muito bem, né? Não vamos falar de financeiro, mas eu sempre gostei. Então, assim, acho que trabalhar no Big Mais fez muito bem para mim, sabe? É uma empresa muito séria, muito correta. O Big Mais, eu saí de lá com o coração na mão. A empresa deixou as portas abertas. Legal. E o Big Mais me acolheu, é uma família. Lá eles falam muito isso, né? Que lá é uma empresa muito familiar e a gente tem isso. Até hoje, né? Eu tenho muitos contatos lá. Gerentes, encarregados, colaboradores, aonde a gente vai, encontra. Legal. Eu tenho hoje clientes que vão até a clínica fazer dieta, que são de lá. Legal. Então, eu tenho muito... Eu deixei amigos e família lá. Então, eu tenho esse contato ainda e eu acho que trabalhar no Big Mais me realizou muito. Qual que é o trabalho, ou melhor dizendo, qual foi o trabalho de uma nutricionista em uma das grandes empresas da história de Governador Valadares, que é o Big Mais? Até mesmo para o entendimento do público em geral, porque muita gente não imagina, às vezes, e tá tudo bem não imaginar, mas não imagina, às vezes, que dentro de um supermercado, com várias unidades espalhadas pela cidade, tem o trabalho ali de uma nutricionista. Qual que foi o seu trabalho dentro do Big Mais?
a nutricionista do Big Mais, ela é uma nutricionista de qualidade, onde a gente faz um trabalho rodando todas as lojas e todos os setores, né? A gente tem hortifruti, padaria, açougue, o setor de frios, que é o presunto, mussarela, os patês, né? Onde são todos produção próprias lá. E a mercearia, né? Que tem que ter qualidade o tempo todo. Sim. Então, o tempo todo, a gente está lá dentro, né? Olhando validade do produto, qualidade da embalagem, se está tudo correto na embalagem. Então, a gente estuda muito lei também, né? E as leis da vigilância sanitária, elas vêm só se adequando, né? Vêm só se atualizando de uns anos para cá. Então, a gente passou por essa mudança agora, onde os rótulos tiveram que mudar, produtos integrais tiveram que mudar o rótulo. Então, tudo isso a gente teve que acompanhar. Além de treinamento para os colaboradores, estar lá dentro o tempo todo, fazendo uma espécie de fiscalização para que o produto vendido seja o produto de melhor qualidade. Que legal, que legal. E em relação à sua vivência dentro de uma das grandes empresas da história de Governador Valadares, qual foi o grande conhecimento que você absorveu para si e como está escrito na sua história ter feito parte dessa empresa e com um trabalho com extrema responsabilidade, que é uma nutricionista num ambiente corporativo gigantesco e que tem uma responsabilidade gigantesca com as pessoas da cidade que consomem os alimentos desse estabelecimento? A empresa Big Mais é uma empresa família. E eu acho que é isso que me deixou mais à vontade para trabalhar lá dentro. Então, é uma empresa que te deixa à vontade para fazer o seu trabalho, uma empresa que te acolhe. Que legal. E, por exemplo, a contratação de estagiários veio da minha ideia. Que legal, cara. Né? Porque antes tinha uma nutricionista, uma engenheira de produção e uma auxiliar administrativa ali na equipe do setor de qualidade. Então, assim, para uma nutricionista, o Big Mais vem crescendo, né? Quando eu entrei lá, eram 4 unidades. Depois disso, já vieram 2, o São Pedro e Vila Isa. Tem mais 2 para vir aí agora nos próximos anos. Então, assim, é uma empresa que cresce muito. Então, a gente precisa crescer. Então, o Big Mais deixa isso. Deixa você trabalhar mais à vontade, sabe? Fazendo o seu trabalho. E estudar muito as leis. Isso foi muito bacana para mim, porque aí é conhecimento em cima de conhecimento o tempo todo. Qual que é o maior calcanhar de Aquiles de uma pessoa que busca o emagrecimento hoje em dia? É difícil, né? Hoje em dia, tudo que se faz, você falou lá no início da mente, né? Sim. Tudo que a gente faz hoje é ligado à alimentação. Eu vou treinar, mas tem uma mesinha de refeitório lá, né? Eu vou fazer uma confraternização da empresa, eu vou fazer um chá, tudo, né? Tem refeição. E as pessoas estão ligadas que, às vezes, elas chegam nos lugares para comer, né? E aí, se ela tá triste, ela come. Se ela tá alegre, ela come. Ela comemora sempre com comida. O brasileiro é muito isso, né? É verdade. Eu não conheço fora do país, mas ainda, né? Pretendo conhecer, mas eu acho que o brasileiro tem muito isso. E a gente tem muito rodízio, né? Aí a gente paga para poder comer à vontade. Sim. E aí começam os desperdícios, começam as emoções. Eu acho que o calcanhar de Aquiles da pessoa que quer se alimentar melhor é o ambiente, num todo. Sim. Então, quando você começa a gostar do que você faz, igual eu hoje estou num ambiente onde todo mundo treina, todo mundo faz refeições mais saudáveis. A minha mãe exige uma refeição mais saudável, porque ela é mais de idade, né? Então, a gente coloca na mesa praticamente 80%, 90% mais saudável. Então, fica mais fácil. Quando você está num ambiente onde todo mundo... Vamos supor que você trabalha em um lugar que todo dia é um bolo confeitado. Você acaba cedendo aquilo ali.
Então, eu acho que é um ambiente. Às vezes, o marido, né? O marido pede pizza todo dia de noite. A esposa está tentando se alimentar Sim. melhor, mas o marido... Então, eu acho que é o ambiente. O calcanhar de Aquiles de todo mundo hoje é o ambiente. Nós vivemos a era das loucuras na busca pelo emagrecimento. E você, como nutricionista, sabe disso muito melhor do que eu e tem muito mais propriedade para poder falar a respeito dessa temática, porque a cada dia que passa a gente vê em algum veículo de comunicação e principalmente na internet, nas redes sociais, várias loucuras que são proliferadas por inúmeras pessoas e o pior, muitas outras pessoas acreditam nesses novos métodos, nessas novas loucuras que promovem e buscam promover o emagrecimento, só que na verdade a gente sabe que na maioria das vezes, ou em quase sua totalidade, não faz bem, não fará bem para a saúde humana. Você, como uma nutricionista, como é que você vê esse tipo de movimento e o quão maléfico ele é para a saúde humana? Emagrecer ou o processo até de ganho de massa é difícil. Mudanças são difíceis, né? Então, as pessoas querem as coisas muito rápido, Sim. querem milagres e não querem passar por esse sacrifício. E aí elas começam a buscar. Aí elas buscam medicamentos, elas buscam dietas loucas, né? Para poder ter um resultado rápido. Aí agora a gente tem aí os medicamentos, né? Que aplica, que tira a fome, cirurgias bariátricas também. E aí o grande problema disso tudo é falta de acompanhamento de profissionais, porque não é só o nutricionista, né? A gente precisa do psicólogo para acompanhar, porque mexe muito com a mente da gente. A gente precisa aprender a gostar do exercício físico, porque só emagrecer não vai resolver. Eu conheço pessoas que emagreceram 40, 50 quilos e engordaram tudo de novo. Por quê? Ficou feia. Quando você emagrece muito, flácida, sem exercício físico, sem vitaminas necessárias, cai cabelo, a pele fica horrível. E aí, desanda tudo. Sim. As pessoas começam de novo a não gostar do corpo, porque não é só emagrecer que faz você ser feliz. Sim. Né? E aí, começam as loucuras. Aí começam os problemas. Eu conheço pessoas que já tomaram medicamentos e deram parada cardíaca, né? Quase foi embora. Eu conheço pessoas que fizeram cirurgia só para tirar aquela gordurinha da barriga e, infelizmente, faleceu. Caramba. Então, assim, as pessoas precisam entender que não é só pelo corpo, é pela saúde. Claro. E não só a saúde do corpo, a saúde mental também. Então, o tempo todo, eu fiz uma especialização em terapia nutricional, sabe? Ontem eu estava conversando com um rapaz pelo Instagram, né? Que ele falou assim, nossa, você fala da nutrição com uma leveza e parece até que você não é só nutricionista, parece que você é psicóloga também. Olha. Aí eu falei com ele assim, talvez seja porque eu fiz esse curso, né, essa especialização em terapia nutricional, porque comer é muito bom, né? Sim. Eu como de tudo, tá? Eu como bolo, eu como pão de queijo, até refrigerante, inclusive é um propósito para o próximo ano, parar até com o zero, né? Que agora eu tenho tomado zero. Mas, assim, comer é muito bom. Falar, Dário, está muito quente, né? Uma Coca zero, quem não quer tomar? Sim. Mas não é só isso. É a mente que a gente tem que tratar o tempo todo. Então, quando você trata a sua mente com o conjunto ali de tudo que você pode fazer para poder se sentir melhor, você tem que fazer. E esperar também, né? Que é muito difícil. A gente quer tudo muito de imediato. Eu falo porque eu sempre fui assim também, né? De querer que minha profissão desse um boom de imediato. Mas eu hoje consigo entender. Por isso que eu falei que eu acho que eu sempre fui realizada na minha profissão. Porque hoje eu consigo entender que não é só financeiramente que você está bem. Não é só com o corpo perfeito que você está bem. É você estar bem no ambiente que você está vivendo. Em relação aos alimentos,
quais são os grandes vilões, ou existe um grande vilão dentro da alimentação para quem busca emagrecimento? Não, esquece que alimento não é vilão, né? Não gosto de falar assim. Não existe uma fruta que engorda, não existe um alimento que engorda ou um alimento que emagrece, Sim. tá? É o equilíbrio. No consultório, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Você pode comer de tudo, até um diabético, né? Vão depender de como tá a glicose dele ali, como é que vai tratar. Você pode comer de tudo, desde que você não exagere. Então, assim, não vamos falar em vilão, mas eu acho que o problema são os produtos industrializados, né? Então, assim, salgadinhos, que às vezes a gente acaba comendo igual pipoca, sem ver, realmente não vai matar a fome e não tem nada de interessante ali de vitamina, minerais, nenhum carboidrato bom ele não vai ter. Refrigerante também, não tem nada. E a bebida alcoólica, né? Que é o mais difícil, né? O mineiro não tem mar, vai pro bar. Eu acho que é até a maior dificuldade hoje da dieta e de todo mundo que eu atendo hoje, de quem ingere bebida alcoólica, é o mais difícil de você tirar. E aí não ajuda, né? Não consegue. A bebida alcoólica ela é a que mais atrapalha ali no emagrecimento. É mais difícil fazer uma dieta pensando na pessoa que está fazendo ela, que está em busca de um objetivo. É mais difícil fazer uma dieta para ganho de massa muscular ou para perder gordura? Para ganhar. Ninguém imagina isso, né? Mas para ganhar é muito mais difícil. Porque quem tem a dificuldade de ganhar, ela tem que esperar um processo muito mais longo, inclusive. Sim. Qualquer coisinha ela perde massa magra. Eu já tive muito isso, por exemplo. Eu não chegava nos 50 quilos. Pesava 46, 47, não chegava nos 50. Aí estava lá no processo, fazendo tudo direitinho, treinando. Aí você passa um final de semana, às vezes, mais off, mais deitado, não come direito. Deixa de fazer alguma coisa. Na segunda, você sobe na balança. Diminuiu. Você perdeu. E aí, às vezes, você gripa, você perde. Você deixa de ir treinar, você perde. Aí, você passa uma semana viajando no carnaval, você perde peso. E quando eu falo que é mais difícil ganhar, é porque é mais difícil ganhar massa magra boa. Porque se você for comer hambúrguer, pizza, coisas mais calóricas, claro que você vai ganhar, mas aí você vai ganhar gordura. Sim. E aí o processo de ganho de massa ele é mais difícil por isso, porque você vai ter que comer comida de verdade, com uma densidade calórica maior, Sim. né? Mas às vezes seu estômago já não está aguentando, porque você sempre foi acostumado a comer pouco. Em relação aos carboidratos, essa semana mesmo eu vi de um grande amigo que ele tinha me falado a respeito de como tem sido a rotina dele dentro da academia. E aí, quando ele foi para a parte da alimentação, ele fez questão de falar: não, eu tô tirando arroz, não tô comendo arroz à noite, às vezes na hora do almoço também eu não como. Aí eu parei e pensei. E ele na busca de ganho de massa. Eu falei: cara, esse cara não sabe o que ele tá fazendo, porque ele não sabe o real poder e a importância de todo o carboidrato numa dieta de ganho muscular. Mas não só focando nisso. Por que as pessoas, e aí quem não tem um acompanhamento nutricional, de um profissional da nutrição, por que as pessoas elas têm consigo essa ideia de uma verdade absoluta de que o carboidrato vai fazer mal? Isso vale para quem quer emagrecer e agora, igual eu te falei, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela acha que o carboidrato ou só o arroz vai prejudicar a vida dela. Por que existe isso? Eu acho que veio com a era da dieta low carb, né? Ou da cetogênica. Porque realmente funciona, as pessoas emagrecem, mas às vezes não é sustentável. Exato. Então, assim, não que eu sou contra a dieta low carb e a cetogênica, eu tenho pacientes que gostam dessa dieta, né? A gente introduz. Mas o que a gente tem que entender, por exemplo, que low carb não é zerar. Eu posso tudo calculado. E aí, falando do processo de ganho de massa, ontem eu estava lendo um artigo sobre isso, que a performance para você ganhar massa, e para você conseguir treinar bem, para você conseguir ganhar massa, se você não ingere a quantidade de carboidrato suficiente,
você não consegue ganhar massa e não consegue, inclusive no artigo eu estava falando sobre o tão sonhado gominho da barriga. Sim. A pessoa tinha zerado praticamente o carboidrato, né? O número de pessoas, né? Que o estudo pegou, tinha zerado o carboidrato. Sim. E ela não conseguia chegar nos gominhos porque ela não tinha força para poder treinar. E aí, quando a pessoa, o mesmo grupo depois, foi lá e introduziu o carboidrato calculado, e aí as pessoas começaram a ganhar a massa que ele estava desejando e ainda ganhar os gominhos que ele queria. Olha isso, maravilha. Então, com carboidrato, é porque as pessoas, às vezes, zeram o arroz, mas não zera a cerveja do final de semana. Entendeu? Tem muito mais caloria do que um... E não tem nutriente nenhum, né? Exato. Ou então, o que acontece muito, né? O que eu falo, o problema não é você comer o arroz branco, porque tem o arroz integral, Exato. As pessoas falam. O problema não é comer o arroz branco, o problema é que você coloca no prato só arroz, feijão e carne, você esquece da salada, né? Dos legumes. Então, você precisa de fibra, para que aquele carboidrato, ele, quando absorvido, ele não vá diretamente para o seu sangue. Com certeza. E aí vai aumentar a glicose, vai aumentar o glicogênio. E aí, se você não está gastando o suficiente, você acaba ganhando onde você não quer, que é na barriga, nos culotes, né? E aí você acaba não tendo o resultado que você quer. É a combinação das refeições, os horários Sim. e as quantidades exatas. Falando ainda no que tange carboidratos, eu percebo, Mariana, e até pelo fato de estar inserido nesse universo da musculação já há 11 anos, desde quando eu tinha 16 anos, eu percebo que quando a gente vai falar com algum amigo, ou até mesmo algum colega de treino, sobre a questão da inserção de carboidratos no seu próprio organismo, né, e dentro do seu plano de dieta, trocando ideia com muitas pessoas, eu vejo que a maioria da galera, assim, dentro da minha bolha, tá? Todos nós vivemos em bolhas. Eu percebo que as pessoas renegam muito o poder e o consumo das frutas. Às vezes você tá fazendo ali 5 refeições, todas contêm uma quantidade grande de carboidrato, arroz, macarrão, batata, mandioca, enfim. Poxa, às vezes você pode utilizar uma estratégia de, em uma dessas refeições, aí eu tô pensando na minha cabeça de leigo, tá? Em uma dessas refeições, você pode colocar ali uma quantidade de frutas, uma banana com aveia, faz um mingau. Você vai estar ingerindo carboidrato de uma forma diferente e, dependendo do paladar da pessoa, até de uma forma um pouco mais gostosa. Você percebe que as pessoas renegam um pouco as frutas? E se sim, por quê? E uma outra indagação, qual que é o poder das frutas no nosso organismo, positivamente falando? Eu acho que essa negação das frutas, ela veio também nessa dieta low carb. Então, na sua visão, ela existe? Ela existe, sim. O pessoal colocou, né? A banana tem muito carboidrato, mamão tem muito carboidrato. Sim. Mas, assim, eu volto a dizer, é o que você falou, né? Fazer ali um mingau de aveia é uma refeição super nutritiva. Sim. A aveia também tem carboidrato, mas tem proteína também. Então, você vai fazer ali um mingau. Eu gosto de colocar, às vezes, até nesse mingau, um whey. Sim. Ou você pode colocar chocolate para derreter ali. Você pode usar outras frutas também. Claro. Então, assim, para variar. Porque senão você quer comer só pão todo dia de manhã. Né? Ou só os ovos de manhã, né? E por isso que tanta gente fala, enjoei de comer ovo. Sim. Então, você pode dar uma variedade na sua... né? Vamos fazer uma variedade ali no seu café da manhã, no lanche da tarde, principalmente com frutas. Sim. E assim, vamos falar das frutas que têm índice glicêmico baixo também, né? Que aí você pode comer até mais à vontade. Morango, kiwi, melão. Gente, eu sou apaixonada por melão. Tem um melão que é mais docinho, Sim. que se deixar eu como o melão inteiro, né? Que eu falo que fruta também não enche, né? Então, por isso que a gente acaba, às vezes, comendo em excesso. Mas nesse calor de Valadares, você comer uma fruta geladinha, Sim. ou fazer ali uma salada de fruta, que você já pode deixar pronta para levar para o trabalho. E dá para poder... Tem as frutas que dá para você carregar mais fácil, né? Maçã, pera, manga,
Até a própria banana, né? Não vamos demonizar a banana. Sim. Eu como banana todos os dias. Todos os dias eu como banana. Eu sou gorda. Muito pelo contrário. Então, assim, a gente precisa dos nutrientes de cada fruta. Então, por favor, né, gente? Incluir a fruta e as verduras no seu dia a dia. Não é aquela coisa, eu tenho que comer 3, 4 porções de frutas, né? Existe isso na pirâmide alimentar, né? Mas se você tem uma alimentação balanceada com as vitaminas necessárias, se você incluir um ali por dia, mas não vão comer banana todo dia, só a banana e esquecer das outras frutas. Sim. Porque aí você come o nutriente só da banana. Igual eu tenho paciente que fala assim, eu só como alface e tomate. Mas aí você está comendo o nutriente só do alface e tomate. Sim. Então, por isso que a gente precisa variar. Exatamente. Aprender a variar as cores, né? A gente tem que ir pelas cores, porque aí as vitaminas e minerais que estão nas frutas e nas verduras, justamente pelas cores, são as diferentes fontes de vitaminas. E isso é que é o legal, de você variar ali pelas cores. Nós vivemos 2 eras que têm um pouco de ligação com vocês, nutricionistas. E eu vou te explicar. E você vai saber por quê, pelo grau de conhecimento elevadíssimo e altíssimo que você tem da profissão e da função em si. Nós vivemos a era das cirurgias bariátricas e nós vivemos a era do uso de esteroides anabolizantes. Você que está inserida no universo de CrossFit, conversa com pessoas, conhece muitas pessoas que utilizam. E por que eu estou te perguntando isso? Por que eu estou falando desses 2 assuntos com você? Querendo ou não, eles não é que esbarram, mas você pensando na vida de quem vai fazer uma cirurgia bariátrica ou fez, se a pessoa fez da forma correta, seguindo todas as instruções, tem uma nutricionista ou um nutricionista na vida dessa pessoa. E se a pessoa utiliza algum recurso ergogênico da forma correta, no sentido de fazer um acompanhamento com um médico, com um profissional de educação física e com um nutricionista, obviamente tem um profissional igual a você, ou às vezes até você mesmo, na vida desse cidadão ou dessa cidadã. Qual que é a visão da Mariana Magalhães, com 20 anos de estrada na nutrição, a respeito do uso de esteroide anabolizante? Eu nunca tive coragem de usar, não. Mas, assim, eu acho que existem alguns, né, que as pessoas em busca ali usam e que dá resultado, né? É igual a cirurgia bariátrica, dá resultado. Só que o grande problema é a falta do acompanhamento, né? Porque você precisa saber se está tudo certinho. Sim. Se os seus exames estão tudo correto para você fazer o uso. E eu acho que o grande problema do uso dos anabolizantes é o excesso, né? E aí ninguém quer continuar pagando os profissionais, aí começa a usar por conta própria. Sim. Porque quando para, é igual a caneta para emagrecer, né? Quando para, e aí? Como que fica o corpo? Então, a busca da perfeição, do corpo perfeito, ela está elevando isso aí muito rapidamente. E agora, eu acredito que começa o verão, aí começa, né? Aí a gente só escuta isso dentro das academias. E aí as pessoas começam a fazer as loucuras. Eu não tenho coragem de usar, tá? Justamente por causa disso. Vamos pensar. Eu vou usar aí... Eu nunca parei nem para poder saber quanto tempo que eu uso. Vamos colocar aí que um ciclo é 3 meses. Sim. Aí vamos supor que é dezembro, janeiro, fevereiro. Aí eu vou ficar perfeita pro carnaval. Carnaval que vem é março, vou ficar perfeita. E aí você vai pro carnaval, e aí quando você voltar, você não vai fazer o uso mais, aí você começa a engordar. Porque você tava linda. Você tava lindo, você tava seco, né? Você treinou, fazendo uso, até fazendo uma alimentação balanceada, você tava ali com o corpo perfeito. Mas agora você não quer pagar mais o profissional, nem usar mais, ou às vezes você vai continuar usando, mas por conta própria. A dieta já foi já para mais ou menos, porque agora você não vai viajar tão cedo, não quer. E aí começa, né? A engordar, começam os problemas de saúde. E aí, assim, é muito complicado. Eu não é que eu sou totalmente contra, né? Para quem queira usar, mas eu não tenho coragem, tá? Eu, como mulher,
Hormônio feminino já é um hormônio assim, isso aqui para poder engordar. E olha que eu não tenho Sim. facilidade para engordar. Mas hormônio feminino, mulher depois que engravida, então vamos colocar aí. Essas moças hoje de 20, 25 anos na academia, escutando falar e começa a usar. Mas não casou ainda, não teve a vida corrida de uma mulher casada, depois engravida, e aí já era o corpo. E a sua visão a respeito da cirurgia bariátrica? Sou a favor, já assinei laudos, desde que seja com acompanhamento e seja o último estágio do que ela consegue fazer. Já tentou de todas as formas e com acompanhamento. Sim. Porque eu conheço várias pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a engordar tudo de novo. E sabe que, como as pessoas não fazem o acompanhamento, estatisticamente falando, no curso que eu fiz de terapia nutricional, falava muito sobre isso, que as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e não procuram acompanhamento, como elas não conseguem comer, elas começam a beber. E aí começam a engordar novamente por causa do álcool, da bebida alcoólica ou do refrigerante. Porque é um negócio que desce muito fácil para quem fez cirurgia bariátrica. Então, é muito preocupante, né? Com certeza. Então, inclusive, 60% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica engordam tudo de novo ou até mais. Caramba. Então, o grande problema é esse. Eu sou a favor da cirurgia. Você imagina a pessoa chegar num estágio de pesar 140 quilos. Fica uma pessoa baixinha, né? Não vão nem falar, porque às vezes tem pessoas muito altas e tal. Mas, agora eu tenho uma amiga que ela formou comigo em nutrição, mas ela não exerce. Hoje ela está fazendo faculdade de odontologia. Que a vontade que eu tenho é de expor a foto dela, sabe? Ela fez cirurgia bariátrica logo após ela ganhar o segundo bebê. E eu lembro que na época eu falei, gente, que médico doido. Ele fez sua cirurgia, ela estava ainda segurando o bebê de 6 meses. Mas ela é menorzinha do que eu e ela já estava pesando mais de 100 quilos. E ela estava muito mal. E você tem que ver o corpo que a mulher está hoje. Porque ela foi para academia, ela fez tudo certinho. E, inclusive, agora ela me procurou e a gente está fazendo o processo de ganho de massa dela. Ela mora em Vitória, ela não está morando em Valadares, a gente está fazendo um acompanhamento à distância. Mas, assim, ela fez a cirurgia e, com a consciência, agora ela está amando o corpo dela. Então, o problema não é a cirurgia bariátrica. O problema é a falta de conscientização do acompanhamento que você precisa no pré e no pós-operatório e para o resto da vida depois. Você tem 20 anos de jornada dentro da nutrição. O que esse número representa para a sua vida? Difícil, né? Você fez uma pergunta... 20 anos. Eu tenho uma trajetória muito bonita, sabe? Onde eu já trabalhei em todas as áreas da nutrição. Inclusive, até já tive um restaurante na minha casa, né? De entrega de comida durante 5 anos. Eu comecei com a comida marmita mesmo. E depois eu fui para a comida de dieta. Eu entregava bonitinho as comidas para todo mundo. E a nutrição e os 20 anos é uma bagagem para mim de experiência o tempo todo. Experiência de emagrecimento, experiência de ganho de massa, experiência nos refeitórios de grandes empresas, experiência ali no Big Mais, né, que é uma empresa grande, onde eu tive vários funcionários, você saber lidar com as pessoas, né? Com pessoas humildes, com pessoas do escritório, com pessoas de tudo quanto é jeito. Então, eu acho que os 20 anos, para mim, é muita experiência. E hoje, nos últimos 6 meses que eu tô só atendendo, é o amor pelo que eu faço. Hoje eu vejo que os 20 anos eu consegui entender que a nutrição
ela me escolheu, mas hoje eu amo eu amo a nutrição, eu amo o que eu faço. Sobre amar o que você faz, qual que é o grande propósito que você carrega consigo e vem carregando ao longo desses 20 anos como nutricionista? Cuidar das pessoas, sabe? Esse cuidado do que a alimentação tem o poder de fazer com a pessoa, sabe? Porque não é só o corpo, é a autoestima da mulher, do homem, da criança. Já atendi criança, já atendi adolescentes, sabe? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas ao falar com ela do que ela não vai poder comer, do que ela vai ter que diminuir, sabe? A gente precisa ter cuidado. Não é virar para a pessoa e falar assim, você não pode comer isso. Você está mexendo no íntimo da pessoa. Está mexendo com a mente dela. Comida é mexer com o seu coração, com a sua alma, né? Tem gente que come queijo porque é da raiz dele, da avó que fazia queijo. Então, quando você corta um alimento da pessoa, você tem que entender que talvez você está mexendo ali com o emocional da pessoa. E eu gosto de trabalhar com o que tudo pode, né? Você pode comer de tudo, desde que isso faça você se sentir bem. Dentro de toda a sua trajetória como nutricionista, ao longo dessas 2 décadas, e o interessante é que um nutricionista ele tem um poder de transformar uma vida, ou até mesmo salvar, no que você se dispõe a fazer dentro da sua função e dentro do que a sua função permite fazer na vida de um outro ser humano. Qual que é a grande história que você carrega consigo e que, através do seu trabalho, e nessa história, através do seu trabalho, você conseguiu transformar uma vida, salvar uma vida sendo nutricionista? Tem alguma história marcante, algum relato? Tem. Eu atendi um senhor uma vez e ele estava acima do peso, a esposa também, a gente atendeu a família, né? E a gente fez aquele processo de emagrecimento ali mais devagar, porque, né? Você tirar ali, por exemplo, uma rosquinha que ele está acostumado a comer, que é a esposa que faz, né? E aí ele começou a fazer tudo direitinho. E aí, com 30 dias que ele voltou no consultório para a gente poder se pesar de novo, eu lembro da seguinte frase: hoje eu consigo vestir a minha roupa sozinho. Porque ou ele tinha que sentar na cama para ele conseguir, ele ir tentando se vestir, né? Ou encostar na parede, ou alguém ajudar ele a se vestir. Então, quando você escuta as pessoas, né? O que a nutrição, o que a alimentação saudável fez na vida dele, justamente nesses pequenos detalhes, é o que transforma, né? No coração da gente. E eu tenho a minha mãe também, né? Eu cuido da minha mãe, ela tem quase 80 anos já. E assim, ela é muito bem de saúde. Graças a Deus, a gente sempre teve uma alimentação saudável lá em casa. Mas eu falo que se a gente deixar, Claro. aí come tudo errado, né? Pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. Aí, hoje eu não quero almoçar. Então, eu cuido muito dela com a alimentação. Eu vou no supermercado, compro, trago as coisas. Aí, de vez em quando, eu vou lá e compro uma coisinha que eu sei que ela gosta. E aí, você vê no sorriso dela, né? A gratidão dela por eu estar cuidando dela através da alimentação o tempo todo. Então, assim, às vezes tem... tô meio passando mal hoje. Aí, a gente já sabe que é alguma coisa que comeu errado. A labirintite, que ataca, aí não pode comer doce, né? Durante muitos anos ela teve pressão alta, mas a pressão dela sempre foi emocional. E aí agora os médicos cortaram o medicamento e, assim, a gente fica muito feliz, né? Que é o cuidado que a gente tem ali dentro de casa o tempo todo com a alimentação, de ser possível você tirar um medicamento, mesmo sendo emocional, que ela sempre teve pressão alta emocional, né? E agora ela não precisa usar mais o medicamento de pressão alta. Então, isso é muito, muito gratificante. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo nutricionista?
saí da CLT e agora está atendendo por conta própria um consultório. Qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar sendo nutricionista? Ganhar muito. Ganhar muito através dessa transformação de vida. Ser reconhecida como uma nutricionista que transforma vidas, não só em Valadares, mas fora de Valadares. Eu atendo online também. Então, eu tenho muitos pacientes fora a maioria são valadarenses, né? Mas que moram na Inglaterra, Estados Unidos, com certeza. na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, eu tenho aí as minhas queridinhas que moram fora e que a gente está fazendo um acompanhamento aí já faz meses e elas estão super bem e isso é muito gratificante. Então, assim, ser reconhecida, né, como uma nutricionista que transforma vidas. Eu acho que isso é o meu sonho. O que é vida para você? Vida? Vida é a gente poder levantar e fazer o que a gente gosta, né? Caminhar, ir à academia, sentar num restaurante e comer o que a gente gosta, viajar, né? Minha mãe me ensinou isso, a gostar de viajar. E eu quero muito viajar. Quero construir minha família também. Eu não tenho ainda... eu não sou casada e eu quero construir a minha família. Então, acho que é isso. Vida é a gente viver todo dia um momento especial. E dentro da vida de todos nós, me parece que é um ponto pacífico que cada cidadão, cada ser humano tem a vida como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. Mas sobre as páginas nós vamos falar daqui a pouco. Por quê? Todo livro que se preze, ele tem a capa, tem o título, tem a introdução, tem a numeração das páginas e tem capítulos. Se você andar na rua aqui, na Barão do Rio Branco, perguntar para qualquer pessoa, até mesmo um morador de rua, se você perguntar para ele, você tem algum capítulo muito importante na sua vida? Ele vai te responder um capítulo positivo e um negativo. Todos nós temos isso. E na vida profissional, esses capítulos podem ser um momento em que você adentrou numa empresa muito grande e que você conseguiu exercer um bom trabalho, quando houve a formatura, quando você conseguiu sair de uma empresa e realizou um sonho, enfim. São inúmeros os capítulos dentro de uma vida profissional. Só que na nossa vida enquanto ser humano, existem também outros capítulos que são muito importantes e que, através desses capítulos, você tem ali, para e pensa, essa pessoa é única na minha vida, especial, essencial. Porque na nossa vida pessoal, os capítulos são muito, às vezes, pessoas, né? Que são únicas, marcantes e inesquecíveis. No livro da vida da sua história, como você classificaria e o que você falaria com incontáveis páginas, imagino, a respeito do poder da sua mãe na história da Mariana Magalhães? Nossa, minha mãe é a guerreira. Você vai fazer eu emocionar, hein? Meu pai faleceu quando eu nasci. Então, eu tinha 2 meses, eu não conheci meu pai. E ela criou a gente. Nós éramos 4, né? Éramos, porque eu vou contar de um outro capítulo, né? Nós somos 3 irmãs mulher e 1 irmão. E o meu irmão também faleceu quando eu tinha 19 anos. Então, eu falo que minha mãe é muito guerreira. Porque você perdeu o marido, você perdeu um filho. E ainda, né, seguir. E eu olho para ela e vejo a mulher guerreira que ela é. Professora, trabalhava o dia todo, colocou o sustento dentro de casa, mas sempre com um sorriso no rosto. Sempre gostando de viajar, sempre gostando de fazer festas de família. Então, isso aí é a minha base, né? Que, apesar dos altos e baixos de tudo que eu tive até hoje, todo dia que eu chego dentro de casa, que eu vejo a minha mãe, eu falo, eu tenho que levantar.
Porque se ela viveu tudo que ela viveu e ela tá de pé, né? Com saúde, com a saúde que ela tá hoje, quase 80 anos, eu também tenho que estar de pé. Porque tudo que eu vivo não é nada em vista do que minha mãe viveu. Né? Eu sofri muito também na época que meu irmão faleceu, porque ele era a visão do meu pai, né? Minha, eu era muito agarrada nele. Mas hoje eu tenho minha sobrinha, filha dele, que já casou e já deu um neném pra gente, que é a cara dele. Legal. Então, assim, a gente vai escalando, né? E vendo todo dia os altos e baixos da vida e colocando que a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Em relação às páginas, todo livro que se preze tem as páginas positivas e as páginas negativas. No livro da sua vida, qual foi a página mais triste ou com um maior grau de dificuldade? E o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu vivi um relacionamento, né, um namoro de 13 anos. Então, acho que foi isso, né? Conseguir terminar e, mesmo assim, entender que não foi um relacionamento ruim, que não foi um relacionamento abusivo, que nós dois mesmo fomos deixando aquilo ali, né, passar, e que ele é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, ele tem os defeitos dele, eu tenho os meus defeitos, mas que a gente não ia conseguir ficar junto, entendeu? Eu acho que foi o mais difícil. E foi agora recente, junto com essa transição minha de carreira, né? Então, a minha psicóloga me aguentou muito, a minha terapia tá em dia e ainda estou vivendo isso aí, né? Um dia de cada vez. Mas eu acho que é o capítulo mais difícil que eu vivi depois da morte do meu irmão, né? Que aí já tem muitos anos, a gente foi conseguindo reerguer. Eu precisava cuidar da minha mãe. E aí agora eu estava vivendo, né? Um capítulo muito difícil que foi terminar. Não foi um casamento, mas a gente sabe que um relacionamento de 13 anos é um relacionamento, quase um casamento, Exato. né? Então, terminar esse relacionamento para mim e entender que mesmo tendo sido... Minha mãe fala isso todo dia comigo. Mesmo tendo sido 13 anos, não pensa que foram 13 anos perdidos. Foram 13 anos de aprendizado, né? E aí eu tenho vivido isso, né? Eu tô tranquila. Hoje eu consigo dizer com firmeza de que eu tô tranquila em relação a isso. Tô sozinha, não estou com ninguém. E tô conseguindo me dedicar, inclusive, muito mais à minha profissão. Que é o que eu precisava, né? Porque com a transição de carreira, eu precisava me dedicar mais aos atendimentos. Então, eu tô conseguindo fazer isso. E a autoestima tá lá em cima também. Então, eu tô muito tranquila, graças a Deus. Qual que é a página mais bonita da sua vida? A página... Tem várias páginas. Eu acho que a cada nascimento... eu tenho 4 sobrinhos. E aí agora a gente já tem 4 sobrinhos... Filhos dos meus sobrinhos, né? Aliás, 5, né? Que agora eu tenho um nos Estados Unidos também. Então, assim... Eu sou apaixonada por criança. Então, as páginas mais bonitas são os nascimentos de cada um deles. Eu vivo esse nascimento e o crescimento dos meus sobrinhos e dos sobrinhos netos, né, que a gente fala, como se fossem meus filhos. Eu acho isso muito lindo. E agora o nascimento da clínica, né, que não é minha, mas eu tenho um espaço todo meu lá também. Isso também é uma página muito bonita do meu livro, da minha história, que eu ainda estou construindo e ainda vou falar muito sobre isso. Que legal, que legal. Em relação ao nosso bate-papo, agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra, tá bom. Podemos ir? Podemos.
Vida. Minha mãe. Deus. Tudo. Governador Valadares. Cidade maravilhosa. Big Mais. Família. Nutrição. Amor. Mariana Magalhães. Por que é difícil falar da gente, né? Mariana Magalhães. Guerreira. Agora é o jogo do superestimado e do subestimado. A palavra superestimado ou superestimada, a gente não fala muito durante os nossos dias a dia, durante o nosso dia a dia. A gente troca ela por uma frase. Não é isso tudo. Quem é que nunca falou essa frase? Para determinar uma comida, uma bebida, um filme, um jogador de futebol, um restaurante, um bar. E o subestimado é o contrário do superestimado. É aquilo que você gosta muito, você dá muito valor, mas você vê que boa parte das pessoas ao seu redor não dão a mínima. Aí você fala, como é que não pode gostar de tal coisa? Me fale uma comida superestimada na sua visão, que não é isso tudo. Você já comeu, você fala, nossa, não é isso tudo. Ou que você não gosta de jeito nenhum, porque você... É isso que eu ia falar. Assim, eu não como. Eu não como dobradinha. Segunda pessoa essa semana que fala sobre... Mas eu acho que é mais por causa do cheiro. Eu trabalhei muito em restaurante grande. Sim. E aí eles preparavam, né? E o cheiro do bucho realmente é muito forte. Mas, assim, de provar é gostoso. Sim. Mas não é uma comida que eu ligo, não. Não como. Me fale uma bebida. Pode ser alcoólica ou não. Superestimada. E aí que eu gosto? Superestimada. É aquilo que as pessoas superestimam demais. Você já bebeu, não gostou, nunca bebeu e nem vai beber. Bebida. Não tem nenhuma, não. Tem certeza? Suco de cupuaçu. Me fale uma banda, cantor ou cantora superestimado ou superestimada. Você não escuta de jeito nenhum, que você não entende por que a pessoa escuta. Tem que ser a banda ou o estilo? Eu não gosto de funk. Pode ser o estilo. Funk. Me fale um alimento superestimado pelas pessoas que você escuta muito quando elas chegam lá no seu consultório, na clínica que você trabalha, que as pessoas superestimam demais, acham que ele tem um poder, um valor calórico, nutricional, mas você, como nutricionista, corta a asa da pessoa na hora. Fala, não, você está completamente enganada. Eu acho que é chá, né? As pessoas colocam muito chá. Qual é o chá que emagrece? Não existe isso, né? Chá, em geral, não emagrece, não vai fazer esse efeito todo que as pessoas colocam. Me fale algo superestimado na carreira de uma nutricionista. Que você, conversando com alguns amigos profissionais da mesma área em que você atua, você acha que eles superestimam demais e, na sua visão, com 20 anos de estrada, você acha que não é o mais importante. Eu acho que as pessoas falam muito de remédio, né, no emagrecimento, sabe? Sim. E tem nutricionistas, inclusive, já indicando remédios. E eu não colocaria isso como primordial na minha profissão. Uma bebida subestimada, aquela que você gosta muito e você vê que as pessoas não dão o valor que ela deveria Água ter. com gás. Me fale, segunda pessoa consecutiva que fala água com gás nessa pergunta. Meu Deus do céu. Me fale uma comida subestimada. Eu gosto de tudo, sabe? Assim, aquela comida bem básica. Mas eu gosto de comida japonesa. Me fale uma banda, cantor, cantora
subestimado ou subestimada, independentemente do gênero? Eu gosto... É que eu não tenho escutado muita música ultimamente. Deixa eu pensar. Tô precisando, inclusive. Tô escutando mais música gospel, né? Mas aí nem sempre é de um cantor específico. Eu vou voltar lá na minha adolescência. Eu gosto de Ivete Sangalo. Uau, do axé. Defina essa conversa com uma palavra. A nossa conversa? Isso. Com uma palavra? Não pode ser uma frase? Ah, pode ser. Primeira vez que alguém vai definir com uma frase, por favor. Foi um bate-papo excepcional. Uau, graças a você. Aonde você conseguiu ir das minhas raízes, né? Voltar lá, igual eu falei de Ivete agora. Sim. Voltar nos momentos tristes, né? Chegar a encher o olho de água, mas também colocar minhas perspectivas profissionais e pessoais aí à tona, já que nós estamos numa época boa de pensar muito fazer sobre essas isso. reflexões. Foi uma conversa excepcional. Mariana, muito Eu obrigado. juro que eu não esperava. Olha, obrigado por isso. Ganhei meu dia sabendo disso e foi mais do que excepcional e muito especial ter você aqui, que possui toda essa carreira e essa estrada dentro de uma área de suma importância para a saúde humana. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada e foi muito bom. Agora, como diz você, nos esbarramos por aí, na academia, na rua. Nas ruas de Valadares. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Mariana, o Resenha Cast de hoje, para lá de especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.